e a Rádio Mais FM, educativa e OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu. Olá, muito bom dia, são 11 horas e 32 minutos, encontro marcado com Mais Justiça todas as sextas-feiras aqui, um programa em parceria da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e com a Rádio Mais FM. Hoje, aqui recebendo uma caravana. Hoje não tem uma advogada, hoje tem uma caravana. O doutor Tássio Cavalcante, acompanhado aqui do doutor Wesley Monteiro, doutor Danilson Passos e o Brian Rocha, que estão aqui conosco. E a ligação que eu recebi da OAB ontem era que o assunto seria em aberto. Por isso que os telefones não param aqui de ligações de diversos tipos de perguntas para o doutor Tássio Cavalcante, que sempre vem por aqui, doutor Tássio. Você sabe que o telefone aqui não para, não é a primeira vez que o senhor vem aqui. Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Mais Justiça. Bom dia, Paulinho Neto, bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM. É um prazer renovado em estar aqui com você. Eu procuro, das vezes que posso aqui comparecer, deixar um tema aberto, porque possibilita o maior número de pessoas ter acesso à informação. Com certeza. Tratar de um tema específico, muitas vezes, resolve, em parte, aqueles questionamentos da população, mas um número de outras pessoas ficam desassistidas de informação. Com certeza. Eu já vou acrescentando aqui, inclusive, que o doutor Tássio está afirmando aqui um compromisso conosco. Na próxima sexta-feira, ele vai estar falando aqui de um assunto que já vem começando a preocupar as autoridades, principalmente as autoridades ligadas à área eleitoral, que são as redes sociais, os blogs, né, que hoje existem inúmeros no Brasil adentro, e Iguatu já tem um monte de blogs, inclusive. Se posicionou agora sobre... Pois aí o TSE acabou de se posicionar sobre o assunto. Nós vamos falar na próxima sexta-feira disso aqui, qual a importância, inclusive, e qual é o papel desses blogs, dessas redes sociais, nas eleições deste ano. Já está aqui com compromisso conosco, para na próxima sexta-feira falarmos deste assunto. Mas, doutor Tássio, desde ontem que a gente recebe ligações, o pessoal sabia que o senhor estaria aqui hoje falando de diversos assuntos. A Isabel de Jesus, lá no Prado, ela nos mandou uma pergunta dizendo que o nome da mãe dela está no SPC. Ela informa que o cartão foi pago, mas diz lá que os juros não foram pagos. A empresa diz que os juros não foram pagos. E ela diz que tem como comprovar esse pagamento, inclusive dos juros. Ela pergunta o que fazer para tirar o nome da mãe do SPC e também se pode processar a empresa. O que é que pode acontecer, doutor Tássio? Com certeza, nesse caso, a operadora de cartão de crédito incorreu num erro grave, violando os direitos dela como consumidora. Porque a prestação do serviço que ela contratou, ela foi paga. Então, se ela pagou o consumo que ela teve do cartão de crédito dela, inclusive, consequentemente, se atrasou o pagamento na parcela seguinte, ela fez o pagamento dos juros, a concessionária do cartão de crédito está completamente desautorizada a inscrever em cadastro de negativação. É um caso clássico dos que ocorre costumeiramente. As operadoras fazem isso muitas vezes, não sei se por oportunismo ou por má gestão dos seus controles. O fato é que ela tem todo o direito de procurar o juizado especial, fazer uma reclamação no intuito de ser ressarcida pelo dano moral que ela sofreu e por se constituir essa situação no ferimento ao Código do Consumidor, que protege o direito reservado a ela no caso de ser ressarcida pelos danos morais e eventualmente danos materiais que ela possa ter tido, porque como o nome dela consta no SPC, ela poderá ter tentado fazer uma nova relação de consumo com uma outra empresa e não ter sido possível, e aí constitui-se no caso uma outra consequência que ela poderá também ver reparada via judicialmente. Doutor Tássio, nós recebemos aqui um pedido de uma informação através do nosso Facebook. A Daniela Limeira, ela disse: a minha tia esteve doente, passou alguns dias internada no hospital. Ela toma remédios controlados e muito fortes. Teve, inclusive, uma crise de epilepsia. Queria saber do doutor Tássio o que preciso fazer para conseguir um auxílio-doença para ela. E se isso é possível. Ela adianta ainda que a psiquiatra dela, lá do CAPES, já concedeu um atestado de incapacidade de trabalhar. Paulinho, o auxílio-doença, essa situação que ela está narrando, ela se enquadra em uma situação possível de se enquadrar no auxílio-doença. Ocorre, todavia, que nós temos que saber se ela é contribuinte do INSS ou não.
Se ela for contribuinte do INSS, naturalmente, ela terá direito ao auxílio. Ou então, ela não sendo contribuinte obrigatória do INSS, se ela for agricultora, ela também poderá ter o benefício. Então, no caso, o fato dela ter a crise epilética, por si só, ela não faz jus. O que vai deferir o pedido dela é se ela é contribuinte ou não. Essa situação dela tomar remédios continuados, inclusive com carga forte de remédios, com certeza daria a ela a possibilidade de ter direito ao auxílio-doença, porque o médico atestou que ela está incapacitada para exercer o trabalho. Portanto, tecnicamente, ela tem todas as condições de ter direito ao auxílio-doença. Resta saber apenas se ela é contribuinte. Se ela for contribuinte, está resolvido. Se ela não for contribuinte, só terá direito se ela for agricultura. Se não, infelizmente, ela não terá direito ao auxílio-doença. Ou então, quando completar 65 anos, que E tem aí direito ao amparo amparo assistencial. Muito bem. A Flávia, lá do bairro Santo Antônio, ligou perguntando o seguinte: diarista tem algum direito? Quais são esses direitos? Tem sim. A diarista, ela presta um serviço, como o próprio nome já induz, um serviço eventual. Quando esse serviço é eventual, a jurisprudência do TST tem consolidado que quando você, durante um longo período, trabalha para aquela mesma pessoa, pelo menos 2 vezes por semana, você já estabelece ali uma certa fidelidade e, portanto, começa a obter os contornos de uma relação de trabalho. Na verdade, a diarista, ela é regulada por uma situação excepcional, ela não é diretamente da consolidação da lei do trabalho, da CLT, mas é a habitualidade dela naquele local de trabalho, prestando o serviço, sendo remunerada, atendendo ordens, passa, depois de um longo tempo, ela passa a ter os contornos de uma relação de trabalho. E os direitos que são reservados a ela são todos aqueles outros direitos assemelhados da empregada doméstica. Muito bem, doutor Tasso Cavalcante, aqui nos falando sobre diversos tipos de assuntos. E lembrando mais uma vez que na próxima sexta-feira o doutor Tasso estará aqui falando conosco sobre direito eleitoral de uma forma geral, tá? Principalmente essa situação de blogs, das redes sociais, Facebook, Twitter. Qual será o papel dessas redes sociais nas eleições deste ano? Doutor Tasso, a Amanda ligou para a nossa produção e deixou a seguinte pergunta. Vamos ouvir. Amanda, beleza. Eu queria saber, porque eu tenho uma filha e o pai dela é de Fortaleza. Só que eu tô com 2 anos que moro aqui e ele nunca deu nada a ela depois desses 2 anos que eu tô aqui. Aí, pra me botar ele, nós teríamos que ir pra lá ou daqui mesmo. Deu para entender, doutor Tasso? Deu para entender perfeitamente. Uhum. Ela tem o direito reservado, inclusive, a proteção, facilitar o acesso dela à justiça. Ela poderá entrar aqui em Iguatu, porque é onde ela reside, onde ela tem a guarda da filha que ela diz ter, assegurado, inclusive, por lei. É reservado a ela esse direito. É justamente para facilitar, para possibilitar ela ter o acesso, porque aí é um direito indisponível que ela tem que ter uma facilidade exatamente para que ela possa conseguir obter um provimento legal que possa causar uma contribuição material por parte do pai. Então, nesse caso, ela tem o direito total de entrar aqui em Iguatu com a ação de alimentos. Inclusive, é uma ação que tem um trâmite também resumido exatamente para viabilizar, podendo o juiz até antecipar, em parte, o pedido dela, que o juiz concede logo uns alimentos provisórios, porque ele ainda não tem todo o contexto probatório diante dele, mas o juiz, nesses casos, já antecipa e já concede a ela logo provisoriamente um percentual para que ela possa, então, passar a ser contribuída com alimentos. Uhum. Exemplo, ela pode pedir que o juiz condene o companheiro dela, o ex-companheiro, ao pagamento de um salário mínimo, ela alegando que ele tem capacidade de pagar esse percentual. E o juiz, evidentemente, como não tem ainda formado o contraditório, o juiz ainda não ouviu a parte que está sendo cobrado, o juiz antecipa. Normalmente, 30%,
40% do que está sendo pedido, antecipa para que ela possa iniciar logo o acesso à prestação alimentícia. Muito bem, doutor Tássio Cavalcante, advogado, acompanhado aqui do doutor Wesley Monteiro, do doutor Danilson Passo e do Brian Rocha, que é o cameraman, o homem que filma tudo. Está no portal. Doutor Tássio, a Cícera Maria da Major Pedro Alcântara perguntou o seguinte, ela disse que foi contratada por uma empresa para cozinhar de segunda a sexta-feira. Ela disse que assina apenas 5 dias e pergunta se é obrigada a trabalhar nos sábados. Olha, Paulinho, o contrato de trabalho, ele pode sofrer alterações por vontade das partes, desde que não haja violação aos preceitos legais que norteiam a relação de trabalho. Todo trabalhador está obrigado a comparecer ao trabalho 44 horas semanais. Se o contrato dela excepcionaliza, se ela fez um contrato dizendo que trabalharia de segunda a sexta e sábado e domingo não teria participação, ela tem direito a recusar-se ao trabalho. Ela não estaria obrigada, desde que respeitado o mínimo de 44 horas, sabendo ela que se ultrapassar esse limite de 44 horas, ela também tem que ser remunerada pelo tempo que ela excedeu no trabalho, porque a prestação do serviço dela está ultrapassando o limite mínimo, máximo, na verdade, o limite máximo que é previsto em lei. Portanto, se ela trabalhar acima de 44 horas, ela tem que receber as horas extraordinárias, as horas extras que ela trabalhou além das 44 que ela está obrigada. Agora, como se trata de um acerto entre ela e o empregador, de que ela trabalharia de segunda a sexta, presume-se que deve prevalecer esse entendimento, porque aí ela não disse quantas horas ela trabalha por dia, mas se ela trabalhar pelo menos 8 horas por dia, aí sim teria que ter a concordância do empregador, porque ela trabalhando 8 horas por dia, ela não chega a formar as 44 horas, terendo que completar no sábado com o meu expediente, com 4 horas. Muito bem, são 11 horas e 44 minutos. Doutor Tássio Cavalcante, um funcionário público não se identificou, mas ligou perguntando o seguinte, a prefeitura pode negar documentos referentes ao INSS? Nenhuma forma, inclusive, antes de ontem, que entrou em vigor a lei que disciplina o livre acesso às informações dos órgãos públicos. Hoje, qualquer cidadão, não há nem necessidade dele motivar a razão pelo qual ele está solicitando a informação, ele pode ter direito às informações, inclusive informações contábeis, desde que elas não sejam sigilosas, mas toda e qualquer informação, sobretudo aquelas que prendem-se ao interesse pessoal dele. Se o município, se a prefeitura está negando isso, ele pode entrar com ação, inclusive que é a ação chamada de habeas data, quer dizer, o direito que ele tem de ter acesso à informação. Se foi negada, ele pode recorrer à via judicial e terá assegurado o direito à informação que ele pretende. Embora a informação previdenciária não seja uma informação que decorra da prefeitura, a informação previdenciária ela se vincula ao INSS. O que pode estar acontecendo é que o INSS não está alimentado das informações que deveriam ter sido enviadas através das RAIs, que é feita anualmente, que é o Registro Anual de Informação Social. Se o município não está cumprindo esse encargo, sim, ele tem todo o direito de ter essa informação prestada ao órgão previdenciário e a ele pessoalmente, porque há aí formado uma relação de trabalho legal. Muito bem. A Ruth Pereira, ela também ligou para a nossa secretária eletrônica, para a nossa produção, e deixou a seguinte pergunta. Desculpa aí, Ruth, eu errei aqui. Passou direto para a trilha, mas eu vou colocar a sua pergunta agora. Minha amiga Ruth não está aqui não, tá aqui, ó. Pronto, Ruth. A sua pergunta agora vai ao ar. Você vai fazer a pergunta. No emprego anterior, recebi parcelas, fui demitida, recebi parcelas. 5 parcelas. Só cheguei a receber 4 parcelas por conta que já estava trabalhando, já estava em um outro emprego. Nesse último emprego, eu trabalhei 11 meses e alguns dias, não cheguei a trabalhar 1 ano. Então, eu fui até o Ministério, e lá no Ministério me falaram que eu teria que ter 16 meses para poder estar recebendo o seguro. 16 meses contato da minha última demissão. A minha
15 de dezembro. Então, da entrada no seguro, recebi 3 parcelas, vamos receber a 4ª parcela, porque eu já estava trabalhando. Quando eu fui demitida desse meu último emprego agora, quando eu fui a São José, fazer a seguro, eu fui demitida no dia 13 de abril. 13 de abril, eu só completaria 16 meses no dia 15 de abril. Então, estavam faltando 2 dias para completar 16 meses, de acordo com o Ministério, para que eu pudesse receber o seguro. A minha pergunta é, de alguma forma, tem como eu entrar com alguma ação, ou eu tenho algum direito, por conta desses únicos 2 dias, eu tenho algum direito de estar recebendo esse seguro. No meu emprego anterior, eu trabalhei e eu recebi as parcelas normal, 5 parcelas. Fui demitida dia 15 de dezembro. Deu para entender, doutor Tasso, mais ou menos a história da nossa amiga Ruth? Deu para entender. A resposta dela é no seguinte sentido. O que aconteceu? Ela está levando em conta um primeiro contrato que ela teve durante um período. Aí, quando foi demitida, teve direito ao recebimento das 4 parcelas do seguro-desemprego. Mas ela informou que já na 2ª parcela, ela iniciou uma nova relação de trabalho. Quando então, aí houve uma continuidade de um trabalho novo, teve a presença de um contrato novo, quando ela ainda estava sob os efeitos da condição especial de desempregada, assistida pelo governo federal. É por isso que o INSS disse a ela que ela precisaria de ter os 16 meses, porque na verdade ela precisa ter os 12 meses. A questão é que como ela ficou no intervalo de um emprego para outro, ela ficou recebendo o seguro-desemprego, mas mantendo uma relação de trabalho nova, ela violou aquela regra geral do recebimento, porque ela teria que ter feito a suspensão do seguro-desemprego e ter iniciado a nova relação de trabalho, porque tem que ter um intervalo mínimo entre uma relação de emprego e outra, para que nasça aí as obrigações decorrentes desse contrato novo. Aí, ele, no caso, é obrigado a fazer um exercício de cálculo, onde estende o tempo que ela teria, naturalmente, que seria 1 ano, para mais 4 meses, que são os 4 meses que ela recebeu. Mas, mesmo assim, existe aí, pela regra da razoabilidade, a gente evidencia que o caso dela é um caso muito, muito objetivo. Eu entendo que ela tem direito, esses 2 dias que faltaram, não seria causa de impedir dela ter acesso a um novo pleito de seguro-desemprego. O que tinha que ter aí, na verdade, era a aplicação proporcional. Porque, involuntariamente, é bem verdade, pelo que ela disse, ela violou, foi uma regra que também é disposição de lei. Porque ela, no meio do recebimento do seguro-desemprego, ela iniciou uma nova relação de trabalho que ela deveria, na verdade, ter suspendido o seguro-desemprego. Muito bem. São 11 horas e 51 minutos. Naquela pergunta anterior aqui, o ouvinte voltou a ligar, doutor Tasso, dizendo que o documento negado pela prefeitura é o ISS. Ah, com certeza. ISS é o Imposto sobre o Serviço. Sim, é a informação obrigatória do município prestar essa informação, até porque é um imposto municipal. Não é imposto que é repassado para outras instituições. É a obrigação do município prestar, inclusive mediante certidão. Certidão de regularidade de recolhimento do ISS. Muito bem, está entrando a dúvida do nosso... E se, por exemplo, o município estiver omitindo-se, porque não está encontrando dados, ele pode, no caso, ele pode exibir as notas fiscais que ele emitiu e os respectivos recolhimentos para que o município possa aferir a regularidade e então emitir a certidão de regularidade da contribuição do ISS. O Adair do Bairro Areias diz o seguinte: a pessoa que é aposentada por invalidez, que garantias essa pessoa tem do INSS? As mesmas garantias de qualquer outro segurado do INSS. Porque o que o INSS faz no caso, a invalidez é uma causa autorizativa do cidadão ter acesso ao benefício. São várias situações. A invalidez é uma delas. A viuvez é outra. Né? Então, é apenas uma das causas autorizativas. E os direitos são os direitos iguais, reservados a qualquer outro
segurado da Previdência Social. Não há distinção. Talvez ele queira fazer aí uma pergunta no sentido de que tem pessoas que imaginam o auxílio-doença e a aposentadoria. São institutos diferentes, porque a pessoa diz, eu estou aposentado. Não, não está aposentado. Você está assistido pelo INSS é uma coisa, e está aposentado é outro. O seguro, o auxílio-doença é uma espécie de auxílio que é conferida àquela pessoa vinculada ao INSS, e não é aposentada. Aí talvez ele queira imaginar que existe distinção. Não, aposentado, a regra é uma só. Muito bem. A Cícera da Cleciane Bezerra pergunta, por que eu não tenho direito ao salário maternidade? Eu tenho filho de 1 ano. O salário maternidade, ele também é disciplinado por lei própria. O que pode estar acontecendo é que ela não implementa as condições objetivas de que o regulamento que trata dessa questão estabelece. Muitas vezes a questão da renda. A renda familiar dela talvez esteja em descompasso com a lei. A renda familiar. Talvez seja um dos motivos. Ou então ela não está integrando a um programa do governo federal. Alguma coisa existe que impeça. E eu precisaria de falar com ela para saber em que termos ela pleiteou esse benefício, para que eu pudesse identificar qual seria a situação que vedou o acesso. Porque quando vai conceder o auxílio-doença, você evidentemente você tem que estar vinculado à Previdência Social. Você tem que estar contribuindo. Talvez ela não estivesse contribuindo, e aí ela não teve direito. Porque ela só teria direito sem contribuição, ter acesso a esse benefício se ela fosse uma segurada especial na agricultura. A agricultura sempre tem um pouco de chances a mais, né? Não é. Com certeza. A Jennifer do Filadélfia diz o seguinte, que mora em Iguatu há 3 anos, tem uma filha de 5 anos. Desde que veio para Iguatu, o pai não paga pensão. O que ela pode fazer? Entrar com ação de alimentos. Se já existe a ação de alimentos e ele vem descumprindo a obrigação de alimentar, o que ela tem que fazer é pedir uma execução da dívida, inclusive requerendo a prisão civil dele, porque quando o alimentante passa por mais de 3 meses sem pagar a pensão, ela já pode pleitear a execução da dívida alimentícia e pedir a prisão civil dele, que poderá ser conferida de 30 a 90 dias. Muito bem. Olha, as perguntas estão sendo feitas na ordem de ligações, tá? Talvez não dê para responder a todas. A Paulina Pereira do Altiplano diz o seguinte, o irmão dela sofreu um acidente de moto. Ele é agricultor. O que é que precisa para dar entrada no auxílio-doença? O auxílio-doença, ele exige, primeiro, um documento, um laudo médico que comprove essa incapacidade dele, os documentos pessoais dele, o boletim de ocorrência policial que trate do acidente, os documentos do próprio veículo, e a partir daí ele dá entrada no pedido de auxílio-doença, que ele vai ser submetido inicialmente a uma perícia do INSS, que ele terá que comprovar no INSS o alegado estado que o incapacita do exercício normal ao trabalho. Não é complexo, é fácil, baixa o INSS, levando essa documentação, solicita, lá eles vão agendar uma data que ele vai fazer uma perícia médica, o perito do INSS vai atestar a veracidade daquela informação. Acontecendo isso, ele receberá normalmente o auxílio-doença enquanto estiver incapacitado. Doutor Tássio Cavalcante, a Natália da Vida dos Quixelôs tem 3 anos que colocou o pai da sua filha na justiça e nunca conseguiu aumentar o valor da pensão. O que ela deve fazer? Se ela já tem uma ação, o que ela tem que fazer, na verdade, é pedir que seja designada uma audiência de instrução que ela possa levar provas, testemunhas que possam aferir, possa definir qual é a situação do alimentante, porque a lei se baseia mais ou menos em um binômio, necessidade e possibilidade. Ela tem que provar que necessita dos alimentos e, ao mesmo tempo, ela tem que provar que aquela pessoa que ela está pedindo os alimentos tem condições de pagar. Então, na verdade, essas ações não é para ser tão longo assim esse período de gestação jurídica, vamos dizer. Teria que ser muito mais rápido. Ela poderia também
procurar o Ministério Público, porque como há um interesse de menores aí, o Ministério Público pode priorizar esse processo e aí ela ter mais rápido ainda a saída para o caso dela. Doutor Tassi Cavalcante, Leilândia do Fomento, diz que trabalhou 3 anos numa empresa e quando pede demissão, quais são os direitos dela? São os direitos que a própria CLT prevê. Se ela pediu, ela disse que pediu para sair? Não, ela não cita aqui, só cita que quem trabalhou 3 anos numa empresa, quando pede demissão, quais são os direitos? Então, se ela pedir demissão, ela vai perder o direito ao aviso prévio, mas ela terá direito às parcelas proporcionais de férias e de 13º, porque ela também não tem direito aí ao seguro-desemprego e nem tem direito ao saque do fundo de garantia. O André, de um Lava Jato, disse assim, quem está desempregado só recebe o seguro-desemprego só uma vez ou recebe novamente? Não, quem está desempregado, existe aquela regra da proporcionalidade, ele poderá receber até 5 parcelas do seguro-desemprego. Então aí depende do tempo que ele permaneceu trabalhando, que vai, o número de parcelas é proporcional ao número de anos que ele trabalhou para a empresa. Muito bem, deixa eu colocar mais um aqui, porque tem pergunta aqui, não é brincadeira não. Deixa eu perguntar, essa última ligação aqui foi a Paloma Pereira, que ligou pra gente, fez a seguinte pergunta. Paloma Pereira. Eu quero saber se com 3 meses, a primeira vez que assinou a carteira, aí está com 3 meses que é assinado, se sofreu um acidente, tem direito a ficar encostado pelo INSS? Tem sim. Tem sim? Tem, porque ela está esses 3 meses, já dá a ela, não, na verdade, desde o primeiro dia que tem a carteira anotada, ela já passa a ter os direitos previdenciários. O que acontece muitas vezes, que tem empresas que fazem os chamados contratos de experiência e resistem na carteira, que dá àquela pessoa também direitos reservados da Previdência. Não tem direito, por exemplo, a um caso, Paulinho, rapidamente, alguém que é a estabilidade por causa da gravidez, ela está no estado de grávida, mas ela estando no contrato de experiência anotada em carteira, ela pode ser demitida, porque aí aconteceu um caso recente lá no escritório, uma pessoa, uma cliente nossa, estava grávida, mas ela estava dentro do prazo de experiência, ela queria ser reintegrada ao emprego, o que não é possível, porque a gravidez nesse caso, ela por se tratar de contrato de experiência, não gera estabilidade. Muito bem, doutor Tassi, eu vou estourar um pouquinho o programa, eu tenho mais 2 perguntas, não vou deixar de fazer não. Meio-dia, doutor Tassi Cavalcante aqui é sempre sinônimo de muita audiência. Aí os telefones não pararam. A Márcia Duarte ligou e fez a seguinte pergunta. Márcia Duarte. Se ele é aposentado por invalidez, ele pode deixar o benefício para alguém da família, para filho, para neto? E aí? Não pode, porque a invalidez é uma incapacitação para o exercício regular de uma atividade profissional. Ele só está, nesse caso, assistido pelo INSS. Então, no caso, ele vindo a falecer, não poderá a família continuar a recebimento do benefício. Porque isso aí é uma situação que apenas o assistiu durante o tempo que ele estava vivo, mas não podia trabalhar para manter sua família. Zilda Lucas, da 15 de novembro. Se a pessoa fez o concurso para trabalhar na saúde, mas ela não tinha ensino médio na época, ela agora pergunta se pode mudar de cargo para melhorar o salário ou tem que ir para a justiça. Ir para a justiça era só se fosse negado administrativamente. Nesse caso, ela tem que se reger pelo que disciplina o Estatuto do Servidor Público. Então, ela tem que verificar que dentro do próprio Estatuto existe as situações em que disciplina como é que vai dar a ascensão dela durante o tempo que ela está trabalhando para o município, vamos admitir que seja o município que ela não disse aí. Então, no caso, não há necessidade dela ir para a justiça. O que há necessidade é dela requerer primeiro administrativamente, se for negado infundadamente, é que ela deverá recorrer à justiça. Mas antecipadamente ela deve procurar resolver administrativamente. O doutor Tassi Cavalcante foi sabatinado aqui hoje, viu? Vou fazer aqui a última pergunta. A Antônia Gonçalves, da Coronel Zé Adolfo, diz o seguinte: meu pai tem 65 anos, foi no INSS para se aposentar. Lá consta que ele tem auxílio doença. Hoje ele tem 75 anos. Por que não é aposentadoria normal? No caso, o auxílio doença poderá, nessa situação, ser transformado em aposentadoria. Porque o auxílio doença, ele é um instituto que ele
legalizam uma situação de incapacidade momentânea. Quando essa incapacidade se prolonga ao longo do tempo e se verifica que não há mais como reabilitar aquela pessoa para o trabalho normal, o INSS tem que fazer a conversão do auxílio-doença para a aposentadoria. No caso dele, ele talvez queira imaginar que o auxílio-doença seria menos seguro para ele do que a aposentadoria. Mas não há muita diferença não. Até no caso que, infelizmente, ele viesse a falecer, a família teria direito ao recebimento de pensão, porque o auxílio-doença dá direito à pensão no caso da morte do titular do benefício. Mas aí o que ele deve pedir mesmo no INSS é a conversão do auxílio-doença para a aposentadoria, porque deve, claro, como esse tempo todo, ele já deve estar, inclusive, atestado que ele não pode mais voltar a trabalhar. Muito bem. Foi uma aula hoje aqui de informações na área da justiça. Doutor Tássio, o senhor comprometeu conosco que na próxima sexta-feira estará aqui para falar sobre direito eleitoral, sobre blogs, sobre Facebook, sobre Twitter. Que interferência, digamos assim, essa mídia hoje tem nas eleições. Então, você, durante a semana, pode, inclusive, ligar para a gente aí, fazendo algumas perguntas. Doutor Tássio, mais uma vez, muito obrigado. O senhor que está acompanhado aqui hoje pelo Wesley Monteiro, doutor Danilson Passo e pelo Brian. Filmou tudo aí, Brian? Tudo filmadinho, né? Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Mais Justiça. Muito obrigado, Paulo Neto. É sempre um prazer enorme. Eu não venho mais vezes porque a situação de tempo não permite. Mas é um grande prazer voltar aqui. E quero dizer que aqueles que ainda têm dúvida, podem acessar o Facebook, Castro Cavalcante, advogado associados, e a gente, dentro da possibilidade, poderemos, nesse mecanismo, tirar algumas dúvidas complementares. Seu escritório aqui no Iguatu fica onde? Na rua 15 de novembro, 606. E qual o telefone de contato? 3581-1827. Mais uma vez, muito obrigado pela presença.